Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos chegando com o nosso Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. Lançado o aplicativo Caderneta de Campo para auxiliar no gerenciamento das atividades rurais. Atleta e associado da Cooperalfa de Chapecó analisa a importância do maior campeonato agrícola do Brasil. Técnicos da EPAGRE recomendam 2 leguminosas para adubação verde no cultivo de palmeira real. Saiba por que a safra da cebola em Santa Catarina tem previsão de colheita recorde. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. No nosso trabalho, as formas de se organizar com as anotações mudaram muito. Se antes a gente usava uma caderneta para anotações, hoje já usa o celular para facilitar o trabalho. A Emater DF lançou a Caderneta de Campo, uma funcionalidade oferecida por um aplicativo que pode ser usado na propriedade rural. E o mais importante, este aplicativo tem outras funções para facilitar a vida do produtor. Veja a reportagem do programa Tribuna Rural. Os celulares se tornaram a grande ferramenta no nosso dia a dia. Com um simples smartphone desse, você pode fazer quase tudo na sua vida. Sabia que ele pode também gerenciar uma propriedade rural? E que tal uma ferramenta eficaz para fazer isso? Foi desenvolvido e será lançado em breve um aplicativo que ajuda a gerenciar as atividades rurais. O dispositivo, criado e desenvolvido pela Emater DF, irá diminuir a distância entre agentes públicos e produtores, proporcionando aumento na qualidade da produção rural. Criar um novo canal de atendimento ao produtor rural, que atenda não só a Emater, mas também atenda a SEAG, né, a Secretaria de Agricultura, e a SEASA. Então, ter um local único onde o produtor rural possa ser atendido no celular. Esse aplicativo, né, que a Emater está preparando será uma coisa excepcional, porque existem alguns softwares já no mercado, mas eles são para grandes propriedades, para grandes áreas, né? E tenho certeza que esse que está sendo preparado pela Emater vai possibilitar o pequeno produtor, como eu, poder fazer o seu controle e obter melhores resultados. Nessa versão que vai ser lançada esse mês, o foco principal, né, vai ser a caderneta de campo. Este é o ponto principal. Por quê? Porque o produtor tem que se adequar, o produtor rural, né, vai ter que se adequar à norma do Ministério da Agricultura e da Anvisa, a INC 02 de 2018, que obriga o rastreamento dos produtos vegetais frescos. Quem tem o hábito de usar a caderneta de campo, destaca que a ferramenta é essencial para a atividade rural. É muito importante para o produtor orgânico, não só para o orgânico, mas acho que também para o convencional, conhecer de fato o que acontece na sua produção. O associado produtor de leite e ex-jogador profissional da Chapecoense, Ademir Sopa, participou da Copa Alfa 2019. Ele disse que em todos os campos é preciso ter amor e dedicação para se ter sucesso. As delegações trazendo os 400 jogadores das 71 equipes finalistas para a grande final da maior Copa Esportiva do Brasil, envolvendo apenas famílias agropecuaristas, vieram de todos os lugares onde a Alfa está, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Copa Alfa 2019 foi dividida em 3 fases. A primeira aconteceu nos meses de junho e julho nas comunidades, para a escolha dos times que disputaram as regionais. Na segunda fase, que transcorreu nos meses de agosto e setembro, saíram as equipes que participaram das regionais. E na terceira fase, surgiram as equipes compostas por 400 jogadores que disputaram neste sábado a final em Chapecó. Ouvido
Na solenidade de abertura, o vice-presidente da Cooperalfa agradeceu as equipes e falou da importância da prática esportiva para a qualidade de vida. Acredito muito que a pessoa que pratica esporte, ela tem uma determinação, uma vontade maior, né? Então, acho que se a gente conseguir assimilar a questão da prática, atividade física, assim, no nosso cotidiano, com certeza vai nos ajudar no desempenho no trabalho, no trabalho do agricultor, no nosso funcionário. Isso tudo é um estimulante para a pessoa desenvolver. Cooperação, respeito com os demais cooperativistas. Existe uma frase de efeito que costuma ser usada em épocas de crise que diz: não reclame da crise, tire o S da palavra e crie. Outra frase que o nosso saudoso líder cooperativista Uribo Danese costumava dizer: com dinheiro, qualquer um administra. Quero ver a competência de administrar sem dinheiro. Estamos em época de crise. Uma situação que ninguém imaginava. E não é só o caso do Brasil. O mundo foi surpreendido e nem os mais competentes, os mais ricos, os mais sabidos países do mundo preveniram-se disso. A crise que estamos atravessando está deixando sofrimentos, mas também está mostrando muitas verdades para a humanidade. A primeira é que somos todos iguais e que ninguém é melhor que o outro quando se trata de saúde e que há necessidade de revermos nossos comportamentos com relação ao próximo, porque o destino final para os atingidos é o mesmo, dentro de um caixão e debaixo da terra. Quis o destino que isso acontecesse em épocas de paixão e ressurreição de Cristo, para que todos meditassem. Outra verdade que esta crise está nos mostrando é que precisamos de união para resolver problemas, tipo o cooperativismo. A união de todos para resolver problemas comuns, nos municípios, nos estados, na esfera federal e no mundo. Aí entra a parte negativa que estamos nesta guerra do vírus devastador. Uma boa parte os nossos políticos continuam se degradando. Ao invés de se unirem, ficam se atacando, querendo mostrar forças em busca de objetivos eleitorais e partidários. Espera-se que se entendam e aprendam a ser unidos. Se não fizerem isto, serão os principais perdedores nas próximas eleições. Mas temos o lado positivo e criativo da crise. Técnicos governamentais mostraram que são capazes e criaram, ao invés de só lamentarem a crise. Nunca na história recente do Brasil houve tanta dedicação, agilidade e competência da normatização das medidas anunciadas pelos órgãos públicos, com alternativas de atendimento na área da saúde e da economia. Embora os críticos de plantão continuassem reclamando das demoras, e esses são os plantadores do pessimismo, há que se reconhecer que houve agilidade sim nas decisões, quer no legislativo, quer no executivo. Quem conhece as amarras legais do serviço público sabe que os programas criados jamais aconteceriam no prazo de 30 dias, como está acontecendo. A crise ensinou isso também. Liberações de bilhões de reais para atender a todos os segmentos atingidos em tempo recorde. Providências científicas estão sendo buscadas para proteger a população, mas também providências econômicas, com responsabilidade, foram encontradas para enfrentar o pós-crise. Portanto, todos estão criando algo diferente que antes nem se imaginava existir. E o agro? O agro continua sendo o salvador da pátria. Nas crises econômicas e nas pandemias das doenças, o setor agropecuário não parou de produzir.
mas sempre se preocupando com a saúde de seus integrantes e assegurando a alimentação da população, e ainda movimentando outros setores da cadeia da economia. Um belo exemplo para a população de modo geral. Estamos todos administrando mesmo sem dinheiro. Não estamos apenas reclamando da crise, estamos criando alternativas. Depois dessa crise, o mundo certamente será outro, saberá valorizar mais a quem merece. Os trabalhadores da saúde, que têm todo o nosso respeito pela dedicação, e ao setor rural, pela disposição de continuar trabalhando e produzindo alimentos para todos. Que isso sirva de exemplo para a humanidade. Pense nisso. E agora vamos ver os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Técnicos da EPAGRE recomendam 2 leguminosas para adubação verde no cultivo de palmeira real. Saiba por que a safra de cebola em Santa Catarina tem previsão de colheita recorde. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. E vamos falar agora de uma atividade agrícola muito presente na região norte de Santa Catarina. É o cultivo da palmeira real australiana. Para esta espécie, a EPAGRE recomenda adubação verde e cobertura de solo com 2 leguminosas. Elas desempenham funções importantes para o bom desenvolvimento das palmáceas. Esse é o tema da Dica EPAGRE, mostrada pelo programa SC Agricultura. Olá pessoal, meu nome é Zelita de Lourdes Gomes, sou extensionista rural do município de Guaramirim e a Dica EPAGRE de hoje é sobre adubação verde no cultivo da palmeira real. Essa foi uma metodologia testada pela pesquisa da Estação Experimental de Itajaí e
agora nós trouxemos para o município para testar a nível de propriedade com os agricultores. Nós recomendamos para adubação verde a fleminja, que é uma planta leguminosa arbustiva, e o feijão de porco, que é uma planta também leguminosa, porém de ciclo mais curto. O feijão de porco, ele é utilizado no início do plantio, na implantação do cultivo. A função dele é fazer a cobertura inicial do solo para depois ser plantada a palmeira real. Já a fleminja, que também é plantada na implantação do cultivo, ela é uma planta de ciclo mais curto, é um arbusto, ela é perene e a função dela é posteriormente ao plantio da palmeira servir de sombreamento para a palmeira na fase inicial, e à medida que ela vai crescendo a gente faz a poda e coloca os galhos dela ao lado das palmeiras. Então ela também vai servir como abafamento das plantas daninhas, e ela também tem a função do sombreamento e também de incorporação de matéria orgânica no solo através da tua palhada que a gente coloca na superfície. Bem, e como fazer a implantação de um plantio de palmeira com adubação verde? Para isso, nós temos que preparar a área, que começa com o plantio do adubo verde. No caso, se for para plantar a palmeira no mês de outubro, novembro, a gente começa o plantio da fleminja e do feijão de porco em julho, agosto. Aqui nós utilizamos o espaçamento de 1,80 entre as plantas de fleminja e fizemos 3 fileiras com feijão de porco, espaçado 30 centímetros cada um. Deixamos crescer o feijão de porco e a fleminja, e quando foi no mês de outubro, nós roçamos a fileira do meio de feijão de porco e plantamos as mudinhas de palmeira. Como o feijão de porco ele tem um ciclo curto, ele acabou morrendo, e essa é a função dele, é fazer essa proteção inicial da planta, da mato competição, e morrer, é a função principal dele. E a partir de então, a gente tem o plantio da palmeira implantado. No decorrer do tempo, a muda de fleminja cresceu e nós fizemos o corte. E aqui está a palhada da fleminja, que é colocada em volta das mudinhas de palmeira. Essa palhada também ela vai se decompondo com o tempo. Pode ver que ela é bem quebradiça, ela é fácil de se decompor. Então ela vai virando também adubo para as mudas de palmeira. Aqui nós estamos numa URT da EPAGRE, que é uma unidade de referência técnica. Nesse lugar já foi cultivado arroz, e esse solo ele é pobre em matéria orgânica. Então, no caso, o agricultor ele quis plantar palmeira nessa área, e a gente sentiu a necessidade de usar essa tecnologia da adubação verde justamente para incrementar a adubação, a matéria orgânica do solo. E aqui no caso, o feijão de porco que existia aqui, ele teve 2 funções, que foi justamente fazer essa camada superficial de matéria orgânica, e também a raiz dele, que ficou abaixo do solo, também incrementou matéria orgânica abaixo do solo, que hoje a gente sabe que essa é uma das principais fontes de matéria orgânica, é a raiz que apodrece abaixo do solo. A gente sempre preconiza não revolver o solo, principalmente quando usa adubação verde. E também a fleminja ela tem essa função, porque toda vez que a gente faz uma poda, a gente também entende que parte das raízes apodrecem e ela sempre está formando novas raízes. Então, além dela estar agregando matéria orgânica na parte de baixo do solo também, ela está aumentando os canais de infiltração de água e ajudando na descompactação do solo também. Outra coisa que vale a pena lembrar é que muitas pessoas confundem o feijão de porco com a mucuna, que também é uma planta de adubação verde, porém é uma planta bastante agressiva, né? Ela costuma fechar a nossa planta de interesse e
acabar, às vezes, até a gente tendo que roçar, tendo muito trabalho com ela, porque ela tem um crescimento muito agressivo. Outra vantagem da flemíngia é que, por ela ser uma planta perene e que aceita muito bem a poda, a gente pode podar ela ao longo do ciclo da palmeira real, e quando a palmeira real fechar essa área aqui, ela vai ficar sob sombreamento, e sob sombreamento ela não vai crescer, ela não vai competir com a palmeira, ela vai ficar sempre baixinha, e no dia que for feita a colheita, que aí sim ela vai receber sol novamente, ela vai voltar a crescer, e aí o agricultor ele pode seguir com o ciclo dela normalmente. Na roça, tem um ditado que o agricultor conhece muito bem. Não existe ano agrícola igual ao outro. Ele pode ser melhor ou pior, muito dificilmente igual. E isso se transporta para a cultura da cebola, por exemplo. Tem um ano que o produtor transborda de alegria, em outro bate a apreensão. Mas em 2019, tudo leva a crer que a safra pode ser recorde. Pelo menos é que os agricultores de Santa Catarina esperam, como mostra a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Por aqui, ela é a vedete. Espalha-se pelo horizonte, aonde a vista alcançar só dá ela. A cebola. Com mais de 20 mil hectares destinados a esse cultivo, Santa Catarina deve ter safra recorde em 2019. Só na região do Alto Vale, onde estamos, foram plantados mais de 13 mil hectares. E a expectativa é de que a produção ultrapasse as 390 mil toneladas. A colheita nessa parte alta da região deve começar no final de novembro. Por enquanto, tudo vai muito bem, obrigado. Mesmo estando seco desde o plantio, ela tem se desenvolvido bem. Tudo se encaminha para uma safra ótima, boa, né? Em vista das safras passadas, uma pressão de doença mais baixa. Existem algumas questões isoladas, mas ela vem se comportando muito bem, mostrando seu potencial produtivo na maioria das regiões, e estamos esperançosos por uma ótima safra esse ano. O que diferencia a região mais alta da região mais baixa? Muda em termos de colheita? O que é? Como nós temos uma altitude mais baixa, nós temos um plantio mais cedo do que a parte mais alta. Isso acarreta numa colheita mais cedo, né? Nas terras do seu Antônio, são produzidos perto de 20 hectares todos os anos. Nessas lavouras, 90% são de bola precoce, uma variedade muito bem adaptada à região. Seu Antônio está animado. Esse ano tem, assim, houve um clima meio atrapalhado ali no início, com pouca chuva, mas assim, a cebola está respondendo bem. Ela, depois da chuva agora endireitou, eu estou bem esperançoso que nós vamos colher bem. O senhor imagina uma safra recorde, uma boa safra? Eu acredito no recorde. Sim. Eu acredito que vamos fechar o ano com uma safra excelente. Considerada a capital nacional da cebola, Ituporanga se agiganta quando o assunto é a estrela da festa. Com o clima se comportando adequadamente e com pouca infestação de pragas, a cultura animou a cadeia inteira. A cultura esse ano ela vem desenvolvendo de maneira bem satisfatória, né? Algumas condições climáticas pontuais dificultaram o produtor até então, que é a baixa incidência de chuvas, porém a grande maioria dos produtores hoje tem sistema de irrigação e consegue fazer o manejo hídrico da planta de maneira bem eficiente. Então aqueles produtores que não têm essa estrutura de reservatórios de água e equipamentos para fazer irrigação tiveram um pouco de dificuldade, porém a maioria tem, né? E isso facilita o manejo da lavoura, porque o produtor ele faz os tratos culturais de controle de pragas e doenças e depois ele faz a aplicação da água. Isso faz com que o manejo seja muito mais eficaz quanto à utilização dos insumos. E o que dá para imaginar em termos de produção, de produtividade? No momento se vislumbra uma produtividade boa, né? A maioria das lavouras está em padrão de bom para excelente, né? E o produtor tem essa expectativa, né? De ter uma produtividade boa. Ano passado foi
um ano que o produtor teve algumas dificuldades para o controle de algumas pragas e doenças. Esse ano, essas pragas e doenças, elas estão presentes, porém o produtor já tem um conhecimento maior sobre manejo. Isso está facilitando, apesar do alto custo, mas a informação faz com que o produtor consegue se prevenir. O seu Antônio produz cebola aqui no Alto Vale do Itajaí há mais de 50 anos. E nessas 5 décadas, ele fez muitas experiências, sempre buscando o melhor rendimento, o melhor resultado para sua lavoura. Mas o seu lado inquieto exigia mais. Sabe para onde o seu Antônio acabou indo? Para a Holanda. Durante 8 dias, ele, juntamente com uma comitiva de empresários e produtores da região, conheceu a pujança agrícola da Holanda, o segundo maior exportador agrícola do mundo. Sem contar que o país é considerado excelência na produção de cebolas. Hoje, 6% das terras agrícolas aráveis da Holanda são destinadas à cultura da cebola. Lá, eles puderam entender a dinâmica de plantio, de armazenagem e de mecanização. Afinal, a Holanda está há mais de 50 anos produzindo esse alimento. Como é que foi a experiência na Holanda? Foi boa, né? Uma experiência totalmente diferente do que a gente tem visto por aqui, né? Se bem que cebola é cebola, cebola aqui, cebola lá é cebola, mas assim é bem diferente. Lá a topografia oferece condições bem melhores que as nossas aqui, né? É outro mundo, né? Lá é mais mecanizado do que aqui? Qual é o parâmetro que o senhor viu? Lá é 100%, lá não tem essa mão de obra que nós aqui usamos em volume grande, lá não tem, né? Lá, só para te dar um exemplo, assim, nós visitamos um produtor que é considerado um produtor médio lá, né? Ele tem cebola, vamos falar em cebola, ele tem 30 hectares, né? Ele colhe em média 2.000 toneladas. O maior número de pessoas que ele usa ali é 5 pessoas. A ideia é aliar a capacidade produtiva brasileira às tecnologias aplicadas na Holanda. E pode estar aí o pulo do gato na cultura da cebola. E estamos torcendo para que realmente a safra de cebola em Santa Catarina seja uma das melhores. Agradecendo sua audiência, convidamos você para continuar com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.